questão fala, ele dá que o cosseno do ângulo alfa é 1/2, e esse ângulo, ele está entre 0 e π/2. Então, ele está no primeiro quadrante, porque a gente conta no sentido anti-horário, né? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, e esse aqui é o do seno. Ele fala cosseno, então, tá aqui, né? Tanto seno quanto cosseno no primeiro quadrante positivo, tá certo, é 1/2. Qual é o valor da expressão y igual a parará? Então, tá, vamos escrever aqui. O que a gente precisa saber antes de começar a resolver? O que é cossecante e o que é secante? Cossecante é 1 sobre seno do ângulo. Eu vou chamar x, tá? Que é mais fácil. E isso é cossecante. Cossecante. E a secante é igual a 1 sobre cosseno do ângulo x. Desculpa a letra. Então, vamos substituir o que é cossecante e secante em função de seno e cosseno? Então, a primeira coisa que a gente faz, y igual a cossecante é 1 sobre seno de x menos seno de x sobre secante, 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno de x menos cosseno de x. Tá. Então, a gente tem o numerador e o denominador. O que a gente precisa fazer para subtrair isso disso? A gente não precisa colocar o denominador comum? Então, a gente vai colocar o denominador de seno, né? Então, o denominador vai ser seno de x, correto? Seno de x. Seno de x dividido por seno de x, 1 vezes 1, 1. Então, 1 menos seno de x. Aqui é o quê? Não é 1? Dá seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Tá. Esse é o numerador. Agora vamos lá para o denominador. Aqui, para fazer a subtração, também temos que colocar no denominador comum. Então, o denominador comum vai ser cosseno de x. Cosseno de x por cosseno de x dá 1 vezes 1. 1 menos a mesma coisa aqui. Isso aqui é sobre 1. 1. Então, cosseno ao quadrado de x. Tá, mas tá uma bagunça, né? Então, a gente vai resolver deixar não tantas frações assim uma em cima da outra. Então, vamos colocar aqui de novo. Vamos repetir o numerador. 1 menos seno ao quadrado de x sobre seno de x. Quando a gente está dividindo uma fração, não é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela? Sim, então é multiplicar por, não por essa fração, pelo cosseno sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a gente multiplica pelo cosseno de x sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. A informação aqui a gente tem, que é o cosseno. Então, vamos tentar achar o que é o seno? Tem uma relação trigonométrica que nos diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Com essa relação trigonométrica, a gente consegue colocar tanto cosseno em função de seno, quanto seno em função de cosseno. Então, vamos colocar o seno em função de cosseno? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno. Ai, meu Deus, tá difícil escrever. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos. Quanto que é o cosseno? 1/2. Quadrado de 1/2. Quadrado de 1 é 1, quadrado de 2 é 4. Seno ao quadrado de x é igual a 3/4. A gente coloca um denominador comum aqui, 4 dividido por 1, 4, vezes 4 menos 1, 3, tá? E isso é o seno ao quadrado. Quanto que é o seno? Seno de x é raiz disso tudo aqui, né? Para fazer o seno. Então, é raiz de 3 sobre raiz de 4, que é 2. Raiz de 3 sobre 2, esse é o seno de x. Então, vamos lá naquela função, né? Cadê? Tá. 1 menos seno de x. Aqui a gente já podia fazer uma forma muito mais fácil, em vez de substituir, né? A gente sabe que, pela aquela função aqui, ó, por essa função trigonométrica, a gente sabe que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, aqui a gente pode colocar tudo em função de cosseno, que fica, né, y igual a... cadê? Peraí.
Onde é que eu tô? Aqui. Cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Multiplicando. Ou se não, você está multiplicando cosseno aqui, a gente pode fazer o quê? Em vez de ao quadrado, é o cubo, né? Cosseno ao cubo de x, seno vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x, que é igual, aqui também, seno de x vezes seno ao quadrado de x, a gente soma os expoentes. Esse expoente é 1, esse é 2. Então, isso aqui é cosseno ao cubo de x sobre seno ao cubo de x. Agora não fica fácil? Y é igual. Quanto que é o cosseno do ângulo, né? Que aqui ia falar alfa. 1/2. Então, vamos lá. 1/2 ao cubo sobre seno de x, que é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que a gente já achou. Raiz de 3 ao cubo, né? Não, sobre 2 ao cubo, tudo ao cubo. Então, vai dar 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1/8 sobre... Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, fica 3 raiz de 3 sobre 8. Isso é igual a... Novamente, a gente tem fração em cima de fração. Então, vamos inverter multiplicando. 1/8 vezes... Agora, inverte. 8 sobre 3 raiz de 3. Corta, corta, que é igual a... A gente não quer colocar raiz no denominador. Lembra que o professor sempre fala para a gente colocar só no numerador? Então, a gente pode fazer o quê? Multiplicar ambos os numerador, tanto o denominador, por raiz de 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3 vezes 3, que é 9. Raiz de 3, que tá meio feio, mas é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 9. Esse é o gabarito. Opa! Esse é o gabarito da questão 1. Então, tá. Agora, a questão 2. A gente vai precisar basicamente da mesma coisa. Única diferença, cadê? Única diferença é que a gente tem que estar prestando atenção aqui, ó. Tá falando que o seno é raiz de 2 sobre 2 e o ângulo, ele tá no qual quadrante? Qual que é entre π sobre 2 e π? Não é o segundo quadrante? Então, a gente tem que ficar atento ao sinal, porque o cosseno vai ser negativo. A gente tem aquela relação trigonométrica de seno e cosseno. Vamos descobrir quanto que é o cosseno, já que a gente tem o seno? Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu tenho seno, então vou isolar o cosseno. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado. Quanto que é seno? Então, já vamos colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 4, né? 4 aqui fica 1/2. Então, cosseno ao quadrado é 1/2. E cosseno? Então, se cosseno ao quadrado é 1/2, cosseno de x é igual a raiz de 1 sobre 2, que isso aqui dá raiz de 2 embaixo, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, fica raiz de 2 sobre 2. Porém, essa tá a pegadinha. Cosseno de x, o ângulo não está no segundo quadrante, então a gente tem que colocar o sinal. O sinal depende do ângulo. Ele não vai estar na fórmula. Ele depende do ângulo que for. Está falando que está no segundo quadrante. Então, a gente tem que colocar que é menos. Vou até colocar em vermelho aqui para a gente não esquecer. É menos raiz, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora a gente tem as informações. Vamos lá. Determine o valor da expressão A. Vamos substituir. Aqui o que a gente precisa saber? O que é cotangente e o que é cossecante e secante. Do outro, a gente sabe o que é secante 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre seno, e cotangente. Se tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno. É chato de gravar? É, mas também se a prova for de consulta, né, vai ter tudo isso certinho, né, é só substituir. Mas é importante gravar, fazendo exercício a gente acaba gravando. Então, A é igual a cotangente
é cosseno de x sobre seno de x, menos 1. Tudo isso dividido por cossecante é 1 sobre seno do ângulo, né? Menos secante, 1 sobre cosseno do ângulo. Ó, aqui a gente também tem aquele caso de fração sobre fração, né? Vamos colocar aqui, ó, tudo sobre o mesmo denominador. Vamos lá. Dividir aqui. Colocar. Qual vai ser o denominador aqui? Seno, né? Isso aqui é um seno. Então, vamos colocar seno de x. Então, seno 1, cosseno de x, menos. Que número que dividido por seno de x vai dar 1? Seno de x, né? Então, seno de x. E aqui, a gente multiplica os dois, né? No denominador. Para ficar um denominador comum, tem que ser multiplicando. Então, seno de x vezes cosseno de x. Daí vai ficar cosseno de x. Eita, quanta seno, cosseno. Confunde, né? Mas vamos lá. Dá seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x dá cosseno de x vezes 1 cosseno de x. A mesma coisa aqui. Esse denominador dividido por esse dá seno. Seno vezes 1 é seno. Menos seno de x. Vamos ajeitar essa fração sobre fração. Opa, eu estou fazendo igual aqui, vamos lá. Cosseno de x menos seno de x, esse é o numerador lá. O denominador é seno de x, vezes seno de x por cosseno de x. Que a gente lembra que quando a gente vai multiplicar, a gente inverte. Então, aqui, cosseno de x menos seno de x. Olha que interessante aqui que a gente vai poder fazer uma... Temos no numerador o mesmo que o denominador. E aqui, seno de x corta com seno de x. Então, A igual a cosseno de x. Qual é o valor do cosseno de x? Cosseno de x, que é menos raiz de 2 sobre 2, que está no segundo quadrante, né? Então, fechou. Vamos lá. Opa! Vamos lá na terceira questão. Cadê? Fechar. Vamos lá. Agora acho que eu dei uma de demonstrar, né? Tá. Bora lá. Todas essas questões é para substituir as relações trigonométricas. Então, vamos lá. Mostrar que P é igual a 2. P é igual a... Vamos juntar tudo que envolve seno. É esse que envolve seno e cossecante que envolve seno. Então, vamos lá. 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x, mais 1 sobre 1 mais... Quanto que é cossecante? Não é 1 sobre seno ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 seno ao quadrado de x. Juntamos esses dois, sobrou esses, que também, esse é cosseno e esse também é 1 sobre cosseno. Então, vamos lá. 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x, mais 1 sobre 1 mais, vamos lá, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Vamos deixar assim. Então, tá. Agora, a gente vai colocar isso aqui no mesmo denominador, tá? Então, vamos lá. Só vou fazer aqui, depois eu coloco para lá. 1 mais. Não, cadê? Borracha. Para não ficar ruim. Borracha. Vamos lá. Caneta. P igual 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x, mais. Aqui vai ser 1 sobre... Vai ser uma fração que a gente tem que colocar no mesmo denominador também. Seno ao quadrado de x. Dividido por 1 é seno ao quadrado. Então, vai ser seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1 vezes 1 mais 1. Olha só. Aqui a gente não... Eu não vou... A gente poderia fazer uma coisa aqui já para adiantar, mas eu vou fazer passo a passo para não confundir. A gente faz a mesma coisa com o outro, tá?
1 sobre, porque é a mesma coisa, só muda que em vez de seno, cosseno. Cosseno ao quadrado de x mais 1 sobre... Colocar tudo no denominador cosseno. Cosseno ao quadrado de x, aqui é 1. Cosseno dividido por 1, cosseno, vezes 1, cosseno. Então, cosseno, mas é quadrado aqui, tá? Então, quadrado de x. Dá 1 mais 1. Tem uma coisa interessante aqui nas frações. Aqui não é uma fração, porque isso aqui não é 1 sobre 1. Então, a gente não pode multiplicar invertendo. Aqui também é 1 sobre 1. Então, isso aqui fica 1 sobre 1 vezes seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais 1. Isso aqui, ó. E esse é a mesma coisa. Fica 1 sobre 1 vezes cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais 1. Aqui, ó, vou dar cor. Isso aqui, né? Corta. Né? Aqui não corta nada, mas só isso aqui a gente pode traduzir toda essa fração aqui por isso aqui, ó. Como eu mostrei antes. Então fica 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x mais essa aqui que a gente já fez. Nota que ficou no mesmo denominador. 1 mais seno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x mais 1. Então ficou o mesmo denominador. E aqui também vai ficar a mesma coisa, ó. Que é 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. 1 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? Só inverteu. Então, vou passar aqui para cima, ó. Peraí. Se a gente tem o mesmo denominador, a gente não precisa repetir, coloca só um denominador, que é 1 mais seno ao quadrado de x. E aqui, então, fica 1, mesmo denominador, 1 mais seno ao quadrado de x. 1 mais seno ao quadrado de x. Mais, mesma coisa no outro. Mesmo denominador, que é 1 mais cosseno ao quadrado de x. E o numerador, 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tá vendo que não é igual? Igual sobre igual dá quanto? Não dá 1? Mais igual, não é? Igual sobre igual não dá 1? 1. Então, P é igual a 2. Tá aprovado. E aí, deu um nó no cérebro com tantas letras? Seno, cosseno, meu Deus, vou ter pesadelo. Então tá. Agora a gente tem que demonstrar que isso é igual a isso. Mesma coisa, substituir função trigonométrica. Vamos lá. Aqui está querendo que mostre e o resultado está em função de seno e tangente. Então, o que a gente tem que fazer com isso aqui? Concorda que tem que deixar em função de seno e tangente também? Então, vamos lá. Seno de x mais tangente de x sobre cotangente. Cotangente é 1 sobre tangente. Então, a gente coloca aqui 1 sobre tangente de x. Mais cossecante é 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Bom, já estamos com todos os algarismos em função ou de seno ou tangente, que é o que a gente quer demonstrar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui embaixo, concorda que tem soma de fração? Vamos deixar todo mundo num denominador? Seno de x mais tangente de x. Isso a gente não mexe ainda. Vamos deixar agora essa fração. Vamos fazer a soma dessa fração. Para somar essa fração, a gente tem que deixar tudo no mesmo denominador. Como é que a gente faz? Né? Tirando o mínimo, multiplicando. Então, seno de x vezes tangente de x. Esse denominador, seno de x, tangente de x, dividido por tangente de x, dá seno de x, porque corta a tangente, vezes 1, seno de x. Seno de x. Mesma coisa, esse denominador dividido por seno de x sobra tangente de x, vezes 1, tangente de x, mais tangente de x. Então, temos fração sobre fração, porque isso aqui é a mesma coisa. Concorda que seno de x mais tangente de x é a mesma coisa que seno de x, tangente de x sobre 1? Então, a gente multiplica pelo inverso da fração de baixo, que é seno de x vezes tangente de x sobre seno de x mais tangente de x, que é esse aqui numerador.
E olha o que ficou. Seno de x mais tangente de x, que é um número, multiplicado por esse número. E a gente tem esse mesmo número no denominador. Então, a gente corta, corta. Ficou igual a seno de x tangente de x. Está provado? Então, né? A gente escreve então, né? Daí provamos. Nossa, a letra nessa mesa aqui é horrível. Que seno de x mais tangente de x sobre, né? Que a gente começou com isso. Cotangente de x mais cossecante de x igual a seno de x tangente de x. Provadinho. Espero que eu tenha ajudado aí vocês. E qualquer dúvida que eu puder ajudar, né? Eu ajudo. Tchau, tchau.